Quando ouvimos falar em previdência social, um mar de dúvidas e queixas aparecem. Porque antes era fácil, mulher se aposentava com 60, né? Homem com 65. Agora tem que contribuir não sei quantos anos para se aposentar. Tinha que ser mais claro essas informações. Muita regra, uma coisa simples, eles botam dificuldade enorme. Muitas regras que, juntando tudo, aí complica demais. O que não fica claro é meu dinheiro quando eu não recebi, moço. Só isso. Para começar essa conversa, vamos entender o que faz parte da Previdência Social, que, diferentemente do que muita gente pensa, é muito mais que a aposentadoria. Previdência Social também pode ser chamada de Seguridade Social e não é por acaso não. A ideia é justamente essa, assegurar a manutenção da renda em situações específicas. Vamos ver algumas delas. O auxílio-doença complementa a renda de quem foi diagnosticado com doença grave que incapacite o trabalho. A pensão por morte é paga aos dependentes de um segurado do INSS que vier a falecer. O auxílio reclusão é um benefício devido apenas aos dependentes do segurado do INSS preso em regime fechado ou semiaberto durante o período de reclusão. O auxílio acidente pode ser pago a um beneficiário do INSS que tenha sofrido acidente e perdido a capacidade para o trabalho. O salário maternidade vai para as mães que acabaram de ter filho e dura 4 meses. É válido também para casos de adoção. Salário família pago a trabalhadores com baixa renda, de acordo com o número de filhos menores de 14 anos. Porém, o seguro mais usado é mesmo a aposentadoria, que garante a manutenção da renda de quem contribuiu com o INSS e saiu do mercado de trabalho, por idade ou por incapacidade. E é justamente sobre a sustentabilidade dos regimes previdenciários no Brasil que a gente fala agora. Vera Barbosa tem 66 anos e é aposentada pelo regime geral da Previdência Social. Quem cuida do benefício dela é o Instituto Nacional de Seguro Social. Roberta Maciel é médica e servidora pública estadual. O regime de previdência dela é o próprio dos estados. O Bismarck Moura é assessor político, começou a contribuir há 5 anos no regime geral, mas planeja aderir a um regime complementar. Independentemente do perfil, o que os três querem é entender a lógica de sistemas que nem sempre fazem sentido para todo mundo. Eu queria saber o que acontece com o meu dinheiro quando ele é descontado em si. Assim. Tua contribuição está financiando o pagamento das aposentadorias dos atuais aposentados, né? É verdade que a Previdência tem um déficit, então o total da arrecadação de quem está contribuindo hoje não é suficiente para pagar o volume de benefícios e aposentadorias de quem está hoje aposentado. Então, esse déficit é coberto pelo próprio Tesouro Nacional na arrecadação de outros impostos. Corre algum risco desses servidores que são do regime antes de 2012 mudar, assim, ficar igual é o pós-2012, com contribuição só para o teto? Não. E não ser mais integral? Todas as decisões dos tribunais têm sido em preservar os direitos adquiridos. Uhum. Então, não há essa possibilidade. Né? Pode sim ocorrer um processo de transição, né, em relação ao tempo de serviço. É um conjunto de regras que possibilita à sociedade ter os seus recursos na medida em que ele não pode trabalhar. Então, nós temos benefícios assistenciais, nós temos benefícios que têm o objetivo de proteger o cidadão na doença e nós temos os benefícios previdenciários contributivos, que são os de aposentadoria. A Previdência Social é paga pela sociedade de forma geral, mas a maior parte do dinheiro usado para financiar os benefícios do regime geral vem mesmo da contribuição feita pelos trabalhadores, cerca de 75%.
Entram ainda na conta recursos de contribuições de empresas e do Estado. Algumas delas são a contribuição social sobre o faturamento das empresas, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS/PASEP, receita de concursos de prognósticos, como a loteria, e outros recursos vêm do Simples e de eventos de futebol. Se ainda faltar dinheiro, a União complementa. Resumindo, esse é o déficit ou o problema da Previdência hoje. Bom, agora você já tem uma noção de como os regimes previdenciários funcionam ou deveriam funcionar. Saiba que hoje a Previdência é custeada na seguinte proporção: para cada inativo que recebe o seguro social, é necessária a contribuição de 6 ativos, que têm o desconto em folha pelo regime geral feito pelo INSS. Mas os especialistas alertam que daqui a 20 anos serão necessários 12 ativos para financiar um aposentado no Brasil. A população idosa, eu estou chamando 60 anos ou mais, ela representa pouco mais de 10% da população. Quando a gente chegar lá para 2050, 2060, esses 10% vão virar mais de 30%. Então veja, num espaço aí de 30, 40 anos, a gente vai mais que triplicar a quantidade de idosos que existe na população. Isso tem um reflexo direto para a Previdência, porque quando você está falando de Previdência, é um benefício que é voltado à população idosa. Então a gente tem um processo de envelhecimento que faz com que vai ter cada vez mais pessoas requerendo o benefício e cada vez menos pessoas para pagar as contribuições. Então esse processo de envelhecimento populacional ele gera uma pressão sim muito forte nas contas previdenciárias. Lamentavelmente, diversos fatores estruturantes, macroeconômicos, estão influindo para a mudança de comportamento da nossa balança, digamos assim, etária. Essa gangorra etária está se invertendo. No próximo bloco, a gente volta a tirar dúvidas, além de entender quais são os principais receios de quem depende de um sistema tido por muitos como insustentável.